A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e amigos da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade às nossas lições bíblicas da escola dominical, referentes a domingo 12 de novembro de 2023. Chegamos na lição 7, estamos estudando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a lição de hoje, lição de número 7, fala sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. A responsabilidade da igreja com os missionários. Você assumiu essa responsabilidade? Nós vamos hoje estudar baseado num texto em 1 Coríntios 9, de 9 a 14, que diz assim a palavra de Deus. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tens Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os de contínuo estão juntando o altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre o nosso estudo nesta oportunidade. Senhor meu Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor, preocupados, Senhor, com a responsabilidade da igreja, quanto ao sustento dos missionários, Senhor. Abre nosso coração para a Tua obra, Senhor. Semeia em cada servo Teu que ouve estas palavras um coração aberto para semear na Tua obra, Senhor. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Na lição passada, nós estudamos a respeito de 3 formas de se envolver com missões: orar, contribuir e ir ao campo missionário. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito do cuidado integral no envio do missionário e sua família. Então, o missionário é chamado por Deus e tem uma responsabilidade de levar o Evangelho a uma outra cultura. E uma das barreiras que ele encontra é a situação de poder viver integralmente da obra. O apóstolo Paulo, ele traz esse texto à igreja de Coríntios, trazendo um esclarecimento. O apóstolo Paulo, como os irmãos sabem, ele foi chamado para a obra missionária lá na igreja de Antioquia, em que ali os ministros daquela igreja, os pastores, orientados pelo Espírito Santo de Deus, separaram Paulo e Barnabé para a obra missionária. E eles
como também é de conhecimento da igreja, foram os pioneiros de levar o evangelho a outras culturas, saindo ali da igreja depois de Jerusalém, onde foram consagrados a missionários. Eles percorreram grande parte do mundo então conhecido, subindo a Ásia, depois a Europa. E Paulo, no final da sua vida, chega a Roma para testemunhar do Evangelho ao imperador romano, como lhe tinha sido profetizado anteriormente nos encontros que teve com nosso Senhor ressurreto. E durante as suas jornadas, Paulo ele fabricava tendas, coisa muito comum usada naquele tempo, visto que os povos eram peregrinos. E ele ganhava a vida assim, mas ele recomenda à igreja que sustente os obreiros. Nesse texto ele fala, olha, Moisés já falou que você não pode tirar o milho da boca do boi que debulha, que trabalha. Os missionários trabalham para a obra de Deus. Olha, vocês não tinham aí no sistema judeu, no sistema hebraico, os sacrifícios no templo e os sacerdotes não vivem da obra pelas contribuições que os fiéis fazem, então assim também é com a igreja. A igreja é responsável pelo sustento dos seus pastores, embora Paulo falasse que ele mesmo procurava não ser pesado para os irmãos e ele mesmo ganhava a vida através do trabalho das suas mãos. Mas ele não recomendava isso a todos os outros obreiros. Aos outros obreiros, ele recomendava que a igreja sustentasse. Então, nós temos aí missionários por todo o mundo, com a família, tem filhos, e cabe à igreja a responsabilidade. Muitas vezes esses missionários são enviados e são deixados por conta das contribuições lá da igreja, onde ele foi estabelecer a sua obra missionária. E não é assim, diz o apóstolo Paulo, que as igrejas têm a responsabilidade, as igrejas que enviaram. E o apoio aos missionários é fundamental. E eu não sei se a igreja que você congrega tem algum missionário no exterior. Se tiver, verifique junto aos seus pastores como esses missionários estão sendo cuidados. Entre em contato com esses missionários, porque essa é uma obra de fé. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Vida Frutífera, é uma igreja muito pequena e nós não temos condições de sustentar o missionário. Então eu procuro incentivar os irmãos a orarem, a contribuírem para obras missionárias. Tenho sugerido aqui, como sugeri a semana passada, que os irmãos entrem lá no portal missionário chamado Portas Abertas, e lá tem compromissos de oração, compromissos de você poder contribuir para essa obra missionária. Eu vou trazer apenas hoje um incentivo para os irmãos orarem
pelos missionários que se encontram ali em Israel e ali naquela faixa de Gaza. Hoje, nossos irmãos estão sendo colocados numa situação de perigo de vida. Conheço um irmão que estudou comigo na faculdade, irmão Antônio, irmão Zilda, que estão lá em Israel, fazendo essa obra missionária. Ore pelos cristãos no meio do conflito entre Israel e Gaza. Lá em Gaza tem mais de 1.000 cristãos e há milhares de cristãos em Israel, fora os judeus messiânicos, aqueles judeus que creem que Jesus é o Messias. Eu vou trazer umas palavras de Jack Sara, presidente do seminário Bethany Bible College, Faculdade Bíblica de Belém, em entrevista a um veículo de mídia cristã holandês. Eu tirei esse testemunho dele lá no site do Portas Abertas. E ele disse: o sentimento que temos é de que o mundo cristão nos abandonou. Muito poucos estão orando igualmente por palestinos e israelenses. Temos o sentimento de que os cristãos palestinos não são importantes. Sentimos-nos como se fôssemos vistos como um incômodo. Aqui nós pensamos em uma única igreja, não pensamos em 2 povos de Deus. Mas isso é usado contra nós como sendo anti-Israel ou mesmo antissemitas. O que precisamos dos cristãos de todo o mundo é uma mensagem de encorajamento. Estamos muito desanimados com toda essa situação. Estamos aqui e vamos continuar porque acreditamos que Deus nos chama para o nosso povo, os palestinos. Eu digo, ame Israel e seus vizinhos, incluindo os palestinos. Então nós vemos aqui o apelo desse irmão Jack Sara, um apelo de desespero, de se sente abandonado, se sente aflito, porque o mundo os rejeita. Então, ali naquele meio daquela confusão, aquela guerra imunda entre os terroristas do Hamas e o povo de Israel, há um povo ali que são nossos irmãos em Cristo. Mais ou menos 1.000 em Gaza, e sabemos que tem milhares de cristãos morando em Israel. E muitos cristãos já foram mortos por essas bombas, alguns missionários. Temos notícia que lá em Gaza já morreram 18 cristãos. Então vamos orar por esses irmãos. Que você coloque no seu coração, já que você não foi chamado para ir, que você possa contribuir e que você pelo menos possa orar. E nesse momento, principalmente por nossos irmãos que estão fazendo a obra missionária ali naqueles países
abalados por uma guerra sangrenta, cruel, terroristas avançando, destruindo vidas. Olhe por nossos irmãos que estão lá. Muitas vezes nós olhamos para a guerra, pensamos nas pessoas e nos esquecemos que tem missionários ali naquele lugar fazendo a obra de Cristo e muitas vezes, infelizmente, morrendo por Cristo. Para nós concluirmos, eu quero dizer que há bênçãos sem medida para quem cuida da obra missionária. É a mensagem da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você, nesse momento, eu te convoco para que você ore pelos nossos irmãos que estão naquela região bélica da Palestina e de Israel, para que Deus dê livramento para os servos do Senhor e que eles ainda possam ganhar muitas almas ali, que têm outras práticas religiosas, que odeiam os cristãos, que os familiares dos teus servos, os servos de Deus possam viver naquela região testemunhando do amor de Jesus. Amém? Conto com a oração dos irmãos por esta causa. Senhor meu Deus, aqui estamos colocando diante de Ti essa situação entre os palestinos e Israel, Senhor, e ali muitos irmãos que dedicaram a sua vida para ganhar aqueles povos hostis à Tua palavra para Jesus. Fortalece-os, dá novo ânimo, Senhor, e os encorajam, Senhor, a fazerem aquilo que é certo, testemunhando da Tua obra, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.